Amém, meus irmãos, eu peço que todos, por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse, livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo de 1 a 14. Esse capítulo, nós podemos... Eu dei um nome para esse capítulo. O nome seria o Cântico do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao versículo 14. Nós vamos então, meus irmãos, ler esse texto. Então eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva, que é poderosa, que restaura e salva. A tua palavra possa aquecer nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a história, nós vemos, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que a história humana, ela começa com Deus, ela está sob o controle de Deus, e ela vai terminar, ela vai se fechar, segundo a vontade de Deus. Não são os efeitos da história desse mundo, né, os poderes desse mundo, e nem os poderosos desse mundo, que determinam os rumos da história da humanidade. Não são os historiadores, os antropólogos, seja lá qual for o pesquisador que vai decifrar os mistérios da história. Não são os filósofos também que vão decifrar os segredos da história. Não são os homens que eles predizem o futuro, que vão determinar o futuro da história. Não são. A história, ela não se move, sem esperança. Não se move sem esperança, não. A história também não é uma sucessão de fatos sem significado, também não. Essas visões humanistas realmente não são bíblicas, não é? A Bíblia fala, meus amados irmãos, nesse texto de Apocalipse, capítulo 5, não é? Que Deus, Ele está no trono e Ele tem um propósito para a história humana. Amém, irmãos? Ele está no trono.
E ele tem um propósito. A história, ela tem sentido. A sua vida, ela tem sentido. Todos nós, a gente não caminha para o ocaso, meus irmãos. A gente não caminha para um fim trágico. O servo de Deus sabe que ele não caminha para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Ele reina, e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É isso que diz a palavra. A vida tem sentido, a história tem sentido. A Bíblia diz, Deus tem, nesse texto, na mão direita, Ele tem um livro. E nesse livro está escrito a nossa história, a minha história e a sua história, não é? Nesse livro está todos os fatos que acontecem conosco, desde quando nós nascemos até o momento da partida, não é? E Deus tem um plano, e esse plano está escrito também nesse livro, um plano para cada criatura. Ele escreveu o livro da história. Antes que a história acontecesse, o Senhor escreveu o livro, e Ele conhece, Ele controla, Ele dirige todas as coisas para a consumação final. O livro, então, ele tem uma sequência, e ele tem também uma consequência, mostrando que toda a história da humanidade está nas mãos do Senhor. Meu irmão, não importa o que Satanás vai fazer no mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A Bíblia fala que Satanás está solto com seus demônios, mas não importa a fúria dele, não importa o que ele cause, todo tipo de agitação e violência no mundo, não importa. A história estará sempre na mão do Senhor, amém? Deus tem o controle da história. E esse livro que Apocalipse 5 mostra, esse livro, ele está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito, determinado, nada foi esquecido, nada foi omitido. Nosso futuro está na mão do Todo-Poderoso. Você pode dizer glória a Deus? Mas, meus irmãos, versículos 2 e 3, não é? Diz a Bíblia que um anjo, ele diz: quem é digno? Quem é digno de romper os selos e de abrir esse livro? Quem é digno? Versículo 3 diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele, não é? Então o que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Esse livro aqui estava selado com 7 selos. 7 é um número que significa completude, né? Perfeição, é a completude. O livro então estava totalmente selado. Então a história sem Deus, preste bastante atenção, é um livro selado, lacrado. Só Deus pode dar sentido à vida, só Deus pode dar sentido à nossa história, só Deus ele pode realmente mover as coisas em nosso favor, só Ele. O versículo 3 diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro, ninguém, nem no céu, nem Miguel, nem Gabriel, nem serafins, nem querubins, nem os anjos, nem os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria, ninguém no céu, nem na terra, diz a Bíblia, nenhum homem, por mais poderoso e influente nessa terra, pode decifrar o sentido da história. Nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentados. Ninguém pode abrir o livro. Não existe ideologia, um partido político, sistema econômico, nada que possa realizar os sonhos e as aspirações do coração humano. Nada, meus irmãos. Sozinha, essa humanidade onde nós moramos, esse grupo onde nós pertencemos, sozinha a humanidade não vai a lugar nenhum. Sozinha, o destino dessa humanidade é o caos, é a tragédia, é o desgoverno. Há uma impossibilidade. Tem gente que faz a seguinte propaganda: faça da sua vida o seu próprio destino. O homem pode realizar a si mesmo. O homem, ele é responsável pelo seu próprio destino. Mas isso é uma falácia, isso é mentira. Há uma impossibilidade radical de que o homem seja o senhor do seu próprio destino. Isso não existe. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí, versículo 4 também, João ele diz: eu chorava muito. João ele entra num choro convulsivo, não é?
quando ele viu que ninguém podia abrir o livro, ele diz: eu chorava muito. Meus irmãos, a crise do apóstolo João é a crise de todos nós, a crise de impotência que nos assola. A gente olha ao nosso redor, a gente vê o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras se tornando cada vez maiores, não é? E mais potentes, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação diante de tudo isso é qual? É chorar. É chorar. João aqui, ele chora de forma audível, não é? Então o silêncio no céu, pelo fato de ninguém se ter achado digno de abrir o livro, foi rompido pelo pranto do apóstolo. E aqui no choro de João, meus amados irmãos, eu penso que reside a diferença entre o cristianismo apostólico e o cristianismo atual. Porque João, ele chora porque ele sabia que não haveria salvação, não haveria restituição, não haveria consumação, não haveria sentido para a vida, se não houvesse alguém que cumprisse os planos, os propósitos e as promessas de Deus. Não haveria. O livro estava lacrado. E como não havia ninguém que aparentemente que pudesse fazer que a vontade de Deus se cumprisse na história, então ele começa a chorar, ele começa a se lamentar com angústia, com dor. E João desejava que as pessoas elas soubessem com certeza que os seus pecados poderiam ser perdoados, que as suas lágrimas seriam secadas e guardadas pelo Senhor, que seus corações seriam consolados. E no final então João achava tudo faria sentido, tudo que aconteceu. Mas ele chora porque ele não quer também o caos da humanidade, ele não quer a condenação eterna da humanidade. Sempre que a gente encontra um apóstolo chorando no Novo Testamento, a gente descobre que ele está chorando porque ele deseja perdão para ele mesmo, ele deseja perdão para o mundo, ele deseja perdão para um povo. Pedro, por exemplo, chorou por causa dos seus pecados. Paulo, ele chorou porque os seus conterrâneos judeus não se rendiam ao Messias de Israel. Os apóstolos choraram porque o povo estava virando as costas para Jesus. Jesus chorou porque Jerusalém se recusou a recebê-lo como profeta de Deus. E agora João chora porque ninguém podia abrir o rolo. Ninguém. E aí, meus amados irmãos, aqui nós vemos uma diferença até gritante com relação a nós, porque muitas vezes, não é? Nós não choramos pelos pecadores, não choramos pelos nossos próprios pecados, não choramos pelos ímpios, pelos pagãos, não choramos pela situação no mundo, os nossos olhos estão secos. Às vezes a gente até chora quando a gente vê uma mãe, por exemplo, chorando a morte de um filho, mas para por aí mesmo. A gente não chora porque aquele filho, ele pode ter partido sem Jesus. Meus amados irmãos, no tempo da pandemia, chegou um momento da minha vida que eu pedi realmente que 3 irmãos da igreja fossem lá em casa orar comigo. E eu chamei 3 irmãos, 2 diáconos e um outro pastor daqui da igreja, foi lá e orou comigo, porque chegou o momento da pandemia que eu realmente comecei a chorar do nada. Era tanta gente morrendo, era tantos amigos, tantas pessoas partindo, e eu só pensava uma coisa: Senhor, eu não falei de Ti para eles. Senhor, eles estão partindo sem Jesus porque eu não falei do Senhor para eles. Quanta gente morreu na pandemia sem Cristo? Sem Cristo. A gente não tem chorado não, quando a gente sabe que pessoas que a gente tem certeza, né, pelo menos aparentemente, que não tem Cristo, elas partiram, morreram sem Jesus. Nós choramos por nossos problemas particulares, e é só. E essa é a diferença entre o cristianismo apostólico e o cristianismo atual. O cristianismo apostólico chorava, porque eles choravam por uma causa, por um comprometimento com o reino e com o Senhor. O cristianismo atual, muitas vezes, está preocupado consigo mesmo. Mas, meus amados irmãos, versículo 5, nós temos uma boa notícia. Um dos anciãos diz: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. A solução para a humanidade vem do céu.
A solução para a história humana, ela vem do céu. Ela não vem da terra, ela vem do céu. Ela não vem de governos, ou poderes, ou autoridades, ela vem do céu. Então há consolo para nós. Não chore. Às vezes a gente chora como João com medo do futuro. Não é? O que é que vem pela frente? Como será o meu amanhã? Como será a minha velhice? E essa voz do ancião, a voz do próprio Deus ecoa dizendo: não chore, João. O Senhor então, ele põe um basta na angústia de João, ele traz a solução, ele diz: não chore, porque alguém que é digno foi encontrado para abrir o livro. Existe apenas uma pessoa que é capaz de dirigir a história e dar sentido à vida, apenas uma pessoa. E o verso 5 ao verso 7 vai falar quem é essa pessoa. Essa pessoa, ele diz, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro, seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Amém, irmãos? O livro então da história foi entregue para Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas está vivo e reina para sempre. Jesus tem toda a autoridade, amém, irmãos? Ele tem todo o poder, meus amados irmãos. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Redentor e Senhor. Só Jesus, Ele tem a chave da interpretação da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Ele venceu a morte. Só Ele. Ele venceu a morte para abrir o livro. Ele é o leão de Judá, raiz de Davi. Ele venceu o diabo, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Jesus é aqui apresentado como o Messias vencedor. Antes era o Messias sofredor, agora é o Messias vencedor. Ele, somente Ele é o leão, porque antes Ele era o cordeiro, agora Ele é o leão da tribo de Judá. Esse Jesus vencedor, Ele é o cordeiro que foi morto. A marca dele é como tinha sido morto, a vitória dele foi conquistada na cruz. Essa é a posição dele, e a Bíblia diz, ele está em pé. A posição é essa, ele não está mais fincado na cruz, ele não está mais com os braços cruzados. A Bíblia diz, ele está de pé, no meio do trono. Ele recebeu a autoridade do Senhor. Ele é digno de desvendar então o sentido da vida. Por que ele é digno? Porque ele é onisciente, ele é cheio de olhos. Os olhos aqui representam a onisciência de Deus. Segundo, só Ele pode desvendar o sentido da vida, porque Ele é onipotente, Ele tem 7 chifres. Os 7 chifres são símbolos da onipotência de Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente. Só Ele pode abrir o livro. Glória a Deus, só Ele. Então, se nós sabemos que o livro da história está nas mãos de Jesus, como nós devemos agir? Quais são as consequências disso? Saber que realmente o Cordeiro, aquele que venceu a morte, ele está com o livro da história nas suas mãos. O que nós devemos fazer? Primeiramente, meus amados irmãos, o texto diz que nós devemos orar de forma confiante na graça e no amor de Deus. Nós temos que orar pelas pessoas, diz o versículo 8. Nós precisamos orar pelas pessoas. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, as orações agora fazem sentido. Faz sentido você participar da muralha de oração, faz sentido você orar em casa, faz sentido você ir para algum lugar da cidade para orar, faz sentido para você entrar no seu quarto, fechar a porta e dobrar o seu joelho diante do Senhor. Faz sentido, sabe por quê? A Bíblia diz que cada oração que você faz chega à presença de Deus e Ele guarda a sua oração. Ele guarda. Então agora vale a pena orar. Vale a pena você orar por aquele filho que ainda não voltou para casa,
aquele filho que está na droga, vale a pena orar pelo casamento, vale a pena orar por aquela pessoa que está afastada de Deus, vale a pena orar por aquela pessoa que está buscando Deus em cultos, não é, místicos, em uma vida completamente religiosa e distante de Deus. Vale a pena orar por aquele que está afundado nas drogas, aquele que está afundado na prostituição, aquele que está afundado no vício, vale a pena. Vale a pena. Nós temos que falar com aquele, todos os dias, com aquele que tem o livro da história nas suas mãos. Amém, irmãos? Fale com Jesus. Mas não somente orar. O versículo 9 diz, meus amados irmãos, que começa a música, né? E aí na música diz assim: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Esse versículo 9 diz que nós devemos também, agora, sabendo disso, que o livro da história está na mão do Senhor, nós temos que evangelizar de forma fervorosa. Cristo, Ele morreu e derramou seu sangue na cruz, para comprar pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo grupo étnico, a tribo; todo grupo linguístico, a língua; todo grupo político, o povo; todo grupo social, a nação. Cristo morreu para resgatar toda a humanidade. Temos que orar, temos que evangelizar. O tempo está passando, o tempo está acabando. Tem muita gente ainda, talvez dentro da tua própria família, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso também, segundo o versículo 10, isso nos leva a tomar posse da nossa posição. Igreja, nós como igreja temos uma posição espiritual, amém? Eu vou repetir: igreja, nós como igreja devemos tomar posse da nossa posição espiritual, amém? Amém. Qual é? Quem somos nós? A Bíblia diz: nós fomos constituído reino, amém, irmãos? Nós já reinamos com Cristo espiritualmente, nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, e nós reinaremos completamente com Ele na segunda vinda. Nós fomos constituídos reino de Deus, nós fomos constituídos sacerdotes. Sabe o que significa isso? Que agora eu tenho acesso livre à presença de Deus. Mas tem mais. O versículo 11 e 12 diz que, além de nós descobrirmos a nossa posição espiritual, o versículo 11 e 12 diz que devemos dedicar tudo o que nós temos e tudo o que nós somos ao Cordeiro de Deus, amém? Tudo. A Ele seja o poder. Olha o que ele diz aqui em verso 11: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A Ele seja o poder. Temos que entregar a Ele tudo que está em nossas mãos. O poder que você tem, o que foi que Deus deu para você, entregue isso ao Senhor, entregue tudo ao Senhor. O texto diz também, meus irmãos, a Ele seja a riqueza, os nossos bens, não é? A riqueza dos homens de negócio, a riqueza dos empregados, a riqueza dos profissionais, entregamos a Ele seja a sabedoria, entregue a Ele a sua inteligência, a sua cultura, os seus talentos, seus diplomas, a sua habilidade profissional. A Ele seja a força, entregue a Ele a sua força, a força da juventude, até a última força daqueles que estão ali entrando na velhice. Entregue ao Senhor. Meu irmão, no reino de Deus não existe pessoas aposentadas, não existem. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor, as primícias da nossa vida, tudo nós devemos dar ao Cordeiro de Deus. A Ele seja glória, só Ele merece ser exaltado. A Ele seja o louvor. O culto que nós fazemos aqui não é para nos alegrarmos apenas para entretenimento, é para louvar aquele que nos redimiu de todo pecado, é para louvar aquele que nos criou e nos sustenta. Então devemos dedicar tudo que temos e somos ao Cordeiro, não é? Então aquele
cordeiro, aquele que estava sendo procurado, alguém digno para abrir o livro. Agora, verso 8 a verso 14, esse cordeiro, ele é adorado. Primeiro, ele é adorado porque ele é o leão da tribo de Judá, amém, irmãos? Raiz de Davi, cordeiro que foi morto. Ele é adorado depois, por onde ele está em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele é adorado por quem ele é adorado por onde ele está, mas ele é adorado também por aquilo que ele fez. Tu foste morto, diz a Bíblia, com teu sangue compraste para Deus, e para o nosso Deus você constituiu essas pessoas da igreja, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso que ele fez. Então, meus irmãos, aqui começa o cântico. Essa parte da mensagem com certeza seria melhor anunciada e ensinada pelo pastor Kennedy. Mas o cântico, esse cântico de adoração, o cântico começa com a adoração. Tu és digno, tu és digno, amém, irmãos? Depois, o cântico entra dentro do cântico uma pregação, porque foste morto. É uma pregação aqui, dentro do cântico. Em Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que um cordeiro substituiu Isaque, não é? No sacrifício ali que Abraão ia fazer para o Senhor. O Senhor então aparece um cordeiro para que fosse colocado no lugar de Isaque. A mesma coisa, a Bíblia diz que Cristo, ele se ofereceu por cada um de nós. Em Êxodo capítulo 12, na Páscoa, um cordeiro era oferecido, não é, para uma família. E aí, meus amados irmãos, Isaías capítulo 53, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto por uma nação. Mas lá em João capítulo 29, diz que o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Então é um cântico de adoração, mas também é um cântico que é uma pregação. E esse cântico também é um cântico missionário. Tu compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E também esse cântico é um cântico devocional. E os constituíste reino e sacerdotes. Mas também é um cântico profético. E eles reinarão sobre a terra. Amém, igreja? O cântico desse capítulo, meus irmãos, é chamado de oratório. A gente podia colocar o nome desse oratório de oratório da redenção. O que é oratório? Oratório é um gênero musical dramático, com solos, com coros, que são acompanhados por uma orquestra. Isso é um oratório, não é? E aqui então, as vozes da igreja glorificada, as vozes dos serafins, dos anjos, da natureza, todas essas vozes se unem para o louvor celestial. E o culto começa. O culto ao Criador começa com um quarteto cantando o hino seráfico, o hino dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aí entra o coro constituído por 24 anciãos. E o coro se une à igreja e eles começam a louvar o Criador. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aí entra os solistas, e os solistas começam a solar, começam a cantar o solo. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Aí vem o responso, todo mundo cantando junto. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém, igreja? E aí o cordeiro toma o livro da mão do Criador. E aí vem o quarteto em uníssono, o coro dos anciãos, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E aí vem de novamente o coro entra, e os anjos começam a cantar junto com a igreja, milhões e milhares de milhares cantando e dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E aí, meus irmãos, esse canto, o cântico do Cordeiro, vai crescendo, crescendo, até chegar no seu clímax, né?
Mas não somente a igreja, os serafins, os anjos, todos começam a cantar, e a música que eles querem ouvir é a seguinte: toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, todos estão louvando ao Criador, ao Redentor da nossa alma, amém? E eles estão cantando: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aí, meus irmãos, quando eles terminam de cantar, todos que estão reunidos gritam sonoro: amém! Amém! Assim seja, assim se cumpra. Esse amém, ele vai partir dos lábios dos 4 seres viventes, os serafins. E aí depois vai seguir um silêncio. Os anciãos se prostram diante do Senhor e adoram ao Senhor, diz o capítulo 5 de Apocalipse. E assim, é assim. A adoração no céu vai ser assim. Glória a Deus. A adoração no céu. Ao mesmo tempo que a adoração no céu é cheia de entusiasmo, essa adoração tem um sentido, ela produz um senso profundo de adoração, e aí você vai ficar prostrado diante do Cordeiro. Meus amados, ninguém pode contemplar o Cordeiro sem se prostrar. Não tem. Então eu queria concluir essa mensagem nessa noite, convidando você a cantar o cântico do Cordeiro. Começa a cantar na sua casa. Começa a exaltar o Cordeiro. Você vai para o seu trabalho amanhã, coloca lá no som, Cântico do Cordeiro. Você vai passar o dia amanhã, coloque lá, sabe, no seu som, Cântico do Cordeiro. Aprenda a ser um adorador de verdade. Não viva você o desespero desse mundo sem esperança. Não viva, não faça isso. A igreja na terra, o povo de Deus em Cristo, não tem o que temer diante do caos que está instalado na humanidade. Não tem o que temer diante da angústia desta existência. O pecado realmente arrebentou com a criação de Deus, mas nada disso pegou Deus de surpresa, não. O plano de Deus, desde toda a eternidade, foi exaltar o seu Filho na encarnação. Jesus foi exaltado na encarnação. Ele teve uma vida sem pecado, ele morreu em nosso lugar, ele ressuscitou pelo poder de Deus, e agora ele reina eternamente ao lado do Senhor. Então a história não está entregue ao acaso, a história está nas mãos da força todo-poderosa, amém, irmãos? Não está na força do mal, não está destituída de sentido, não, existe um Criador soberano, sobre tudo, sobre todos, e na mão dele está os propósitos da história. E Jesus, seu Filho, ele encarnou, ele viveu entre nós sem pecado, foi morto em nosso lugar, foi sepultado, mas ele ressuscitou e agora está sentado no trono. E a Bíblia diz que para aqueles que estão em Cristo, não há